Papo de Mãe que Ora começando a rolar aqui. E eu te convido a vir participar conosco, porque o assunto, como sempre, né? Não é pretensão não, mas sempre o nosso assunto rola aqui de uma forma legal. Nós queremos conversar hoje sobre o sentido da vida. Existe um psicólogo, que é o Frank, que fala muito legal sobre o sentido da vida. Você já se perguntou por que você existe? O que te faz levantar de manhã e continuar? Tem pessoas que são como as formiguinhas, levanta, trabalha e não sabe por que existem. Diante das dificuldades, o Franklin vai ensinar para a gente fazendo um trabalho durante o período do Holocausto. Ele é judeu, foi prisioneiro de guerra e ele observou uma coisa no campo de concentração, que existia uma diferença entre algumas pessoas e ele começou a fazer um estudo. Por quê? Ele observava que algumas pessoas, apesar de forte, acabavam morrendo rápido no campo de concentração e outras de saúde frágil e sobreviveu ao Holocausto. E ele começou a se perguntar: por que alguém sobrevive e outro não? E ele descobriu que essas pessoas que sobreviviam tinham sentido da vida. E é interessante que no horror da guerra, o sentido da vida era lembrado. Por exemplo, ele queria estudar a parte do psique humano. Ele era médico e queria fazer todo esse trabalho. Então, a cada dia, ele se submetia a procurar o cadarço, porque o cadarço era sobrevivência, porque o pé congelava. Ele se submetia àquilo porque ele tinha um sentido para viver. Qual era o sentido? Fazer a sua tese. Por outro lado, ele viu uma pessoa velha, um velhinho, que sobreviveu comendo, às vezes roendo um pão velho, porque ele queria encontrar os netos na América. Então, mãe, a primeira pergunta que nós te fazemos nesse programa de hoje: qual é o sentido da vida? O que te faz levantar e buscar o seu cadastro do dia a dia, buscar o pão velho, se submeter a comer um rato para poder sobreviver. E a gente vai conversar isso nas diversas dimensões, na dimensão social, na dimensão do trabalho, na dimensão familiar, mas principalmente na primeira dimensão, porque o Franklin olhou para ele. Qual era o objetivo dele de vida? E aí, Camila vai começar trazendo para a gente o eu. Qual é a dimensão do eu no sentido da vida? Tia, você falou agora da guerra, né? Na guerra ali deve ser um estado de profunda solidão. Onde você vai conversar com quem? Seu objetivo ali é o quê? Sobreviver, sim ou não? Né? Você vai conversar com quem? Com Deus. Se você não tem Deus, eu fico imaginando como uma pessoa que não tem Deus no coração sobreviveria na guerra. E não só num campo de concentração, porque quantas vezes as nossas vidas, né, viram campo de concentração. É verdade. As nossas batalhas, as nossas angústias, mesmo interiores, né? E você, mãe, já passou muitas vezes, eu, Camila, já passei muitas vezes e tantas tive a oportunidade de compartilhar com vocês, né, os meus campos de concentração. E todas as vezes, assim, quando eu achava que eu ia perder o sentido da vida, eu pensava assim: quem eu sou? E eu me lembrava vigorosamente que eu sou filha de Deus e que quando a gente nasce, a gente é vocacionada à santidade. E como isso era combustível para mim. Porque nos meus momentos assim de morte interior, porque a gente é humano e hora nenhuma me senti empoderada para achar que eu não fosse passar por isso na vida, como a força de Deus me fazia buscar, procurar de novo o sentido da vida, preencher aqueles vazios. Porque todas as vezes que eu procurei em coisas o sentido da vida, ou em pessoas, né, eu me perdia. Porque a gente se decepciona com pessoas, até mesmo com os filhos. Se eu falar, o único sentido da minha vida são as minhas filhas, a Sofia e a Alice. Elas dão sentido à minha vida. Mas, em alguns momentos, eu já me decepcionei com elas. São crianças ainda e espero que isso não aconteça, mas a gente vê quantas mães aí passando por problemas, verdadeiras guerras com os filhos.
Então, para a gente não perder o sentido da vida, a gente precisa encontrar a nossa verdadeira vocação que vem de Deus. E daí vem o combustível para tudo. E você falou uma coisa, Camila, a gente que te conhece, né? Nós fizemos um retiro em Betânia junto. Nossa. E esse retiro foi muito bom. Então, mãe, eu te aconselho, às vezes, a parar. E nesse retiro, Camila, você disse uma coisa para mim que marcou, para nós, né? Não foi só para mim, que marcou muito. Que você falou, eu reencontrei a Camila. Então, a gente precisa, em retiro, reencontrar a Ângela, a Aline, porque, Cris, na verdade, a família, às vezes, faz a gente perder essa crise. Com certeza, e tia, cada um tem a sua vocação, lógico, né? E nós mães aqui, nós temos um profundo sentimento aqui. O nosso sentimento é a maternidade, esse é o nosso sentido de vida. Né? Então, assim, você vê que e a gente vive no movimento inserida em tantas dificuldades com as mães, né? As mães, assim, tão batalhadoras, tão sofridas, com tantos problemas, mas pé, a né? maternidade é o sentido da vida, né? Levantar os seus filhos é o sentido da vida. Então, assim, isso é independente do que a gente vive, né? Deus entra dentro da gente aqui de forma que a gente nos dá uma força, que é o sentido da vida, né? Uma força que não vem de nós, mas vem de Deus por causa da nossa vocação. E aí levanta os nossos filhos. Então, exatamente o sentido da maternidade, da constituição da família, que é um plano de Deus para nós mães, né? Você me fez lembrar, Cris, do filho, né? Uma mãe que tem um filho dependente químico. Quantas vezes essa mãe vai até uma boca de fumo buscar esse filho? Porque ela tem uma vocação. Quando a gente olha no amo encarcerado, né? Que elas contam que as filas na porta do presídio são quem? As mães. As mães. Por quê? Porque elas conseguem dar sentido na vocação materna, que é qual o sentido? Ali está o menino dela, mesmo que para a sociedade ele seja um criminoso. Então, é o menino. E esse menino, o que precisar dela levantar cedo, fazer a marmita, ficar na fila, sofrer uma revista ruim, né? Que é uma revista constrangedora, mas ela tem o sentido da vida, que é o quê? Salvar o filho. E a gente também tem o sentido profissional, né, gente? A gente que gosta do que faz, o sentido da vida, a profissão que você escolhe, se você ama a tua profissão, ela traz um sentido para a tua vida também. Eu sempre gostei demais de trabalhar, eu sempre trabalhei de 6 às 9 da noite, de domingo a domingo, e isso me trazia sentido para a vida também, porque te mantém viva, né? Te mantém nativa. Quando você falou no primeiro programa, quem não assistiu, volta lá para assistir, sobre isso, que a mulher, quando ela vai para o mercado de trabalho, é importante ela estar no mercado de trabalho, porque quando ela chega em casa, ela chega gostando, principalmente quando ela é satisfeita com o que ela faz, onde ela se encontra no trabalho, onde ela vai por prazer trabalhar. Para mim, o trabalho nunca foi peso, tia. Para mim, o trabalho sempre foi um prazer, né? O mesmo que eu gosto. Então, a gente procurar também dar sentido para as coisas que vêm para a nossa vida. Parar de falar assim, olhar a vida de uma forma negativa, do ponto preto. Lembra que também o retiro trouxe o ponto preto que o Padre Lúcio falou para a gente? Da gente focar no ponto preto e ficar só olhando o ponto preto, porque senão, se a gente focar só no ponto preto, a gente vai chegar tudo preto. E quando a gente olha lá o ponto preto e a gente consegue olhar aquele pontinho branco, a gente consegue ver um universo, né? Então, esse eu acho que é o verdadeiro sentido da vida. E é importante porque o sentido da vida, ele muda com a maturidade. E olhando para vocês, eu vejo o quanto Deus foi mudando vocês, né? Claro que mudou muito, mas às vezes a própria mudança a gente não conhece. Mas, por exemplo, quando a gente começou, que vocês tinham uma preocupação com a beleza, vocês tinham uma preocupação... À medida que vocês foram conhecendo Deus, isso fez diferença? Mudou? Mudou a vida profissional? Mudou a vocação de mãe? Mudou olhar para dentro de si? Fez diferença isso? Total. Com certeza. O maestro é ele, né? Eu acho que a gente não pode perder esse foco. O maestro é ele. E a vida ela tem vários sentidos, mas a gente só consegue juntar essa expressão, sentido da vida, as coisas só se juntam e só fazem sentido se a gente tiver o Deus orquestrando. É verdade. Então a gente precisa ter essa obediência.
Porque senão a gente coloca todas as nossas fichas numa coisa só, imaturamente, ou por falta de fé, ou por pouca fé, né? Ou por pouco Deus no coração, e uma coisa ruim e a gente se quebra, a gente perde o sentido da vida, a gente perde o rumo. Então, a gente vive uma vida tem que superficial, juntar. né, Camila? A gente fica não vai no profundo, a gente fica na superfície. E a superfície acaba afundando, né, E tia? você sabe o que eu sinto, Aline? Todo dia de manhã, para começar o meu dia, né? Eu agradeço a Deus. Então, se você, mãe, que está sem sentido da vida, na sua vida, agradeça a Deus. Agradeça pela situação que você vive, pela dificuldade, o filho está doente, agradece a Deus. Porque quando você agradece, você entrega para Ele. Você está colocando Ele na frente da situação. Eu não dou conta de carregar, mas eu entreguei para Deus. Então, a gente tem que agradecer todos os dias aos problemas, às dificuldades, às alegrias, às bênçãos e colocando Deus na frente. E é interessante porque eu estou impactada por um testemunho que nós ouvimos juntas, Todas né? nós. Todas nós. Nós tivemos uma lição de vida de uma mãe que coloca que, primeiro, marido, depois de 16 anos, por uma questão de infidelidade, abandonou. Depois, o filho teve um problema de droga sério, se suicidou. Aí a casa toda pegou fogo, ela teve que começar do zero. O pai, a mãe... O pai e a mãe tiveram doente. uma doença e colocou. E nós fomos olhando aquilo e assim, a Aline falava assim, nossa, mas parece a história de Jó. Mas ao olhar aquela mulher de pé, Forte, sabe o que né? mais me chamou a atenção? Porque as tempestades da vida balançaram o barco, mas ela sabia para onde o barco estava E indo. uma coisa muito importante, ela falou, duas coisas me marcaram. No dia que a casa pegou fogo, que ela falou foi um dos dias mais felizes da minha vida. Porque eu tinha aquela casa, eu tinha vários imóveis, mas eu colocava o sentido da vida, ela falou com outras palavras, no material, naquelas coisas. E quando a minha casa pegou fogo, eu agradecia tanto a Deus por eu estar viva, que eu vi que o material ali pouco importava. Então foi um grande despertar para ela, né? E o outro dia foi no dia que o filho dela se suicidou, porque ela tinha certeza que ela tinha feito de tudo que ela podia, inclusive em oração, para dar sentido à vida do filho dela, à vida da família dela. Então ela colocou pra gente que ela louvou a Deus pelo tempo que ela pôde conviver com o filho e ela entendeu ali que ele descansou. Dele, que ele descansou porque ele não achava o sentido da vida. Então, que nós possamos colocar em oração. E aí, mãe, a gente pede para você colocar a mão no coração, porque literalmente é lá que precisa de ser tocado. Nós queremos te pedir mesmo, Senhor, que num mundo tão sem sentido, porque nós vivemos um mundo tão louco que perdeu o sentido da vida. Nós queremos te pedir mesmo, Senhor, como naquele barco, naquela tempestade, onde Pedro achou que o Senhor estava dormindo. Senhor, acorda na barca. Nós estamos perdidas, Senhor. As mães estão sem saber para onde é o seu rumo. Nós queremos te pedir mesmo, Senhor, nós queremos te entregar o timão do nosso barco, porque nós não enxergamos, nós estamos cansadas, Senhor. Nós estamos muitas vezes perdidas, a nossa bússola muitas vezes está apontando para o norte errado. Senhor, os nossos filhos estão numa barca pior do que a nossa. Nós queremos te pedir, traga o rumo. Traga paz para essas pessoas, mas acima de tudo, que eles possam descobrir que são filhos de Deus e como filhos de Deus, todo sentido aparece. Que o Senhor possa mesmo neste momento descer através do seu Espírito Santo e derramar todo o discernimento para que no fundo do nosso coração nós possamos encontrar o sentido da vida. Amém? Amém. Obrigada aí pela sua audiência, obrigada por estar junto, obrigada, meninas, por terem sentido da vida e descoberto nessa caminhada que Deus faz, Deus dá rumo para o nosso barco, não é verdade? Muita verdade, tia. E faça o exercício de agradecer. Verdade. E é isso que nós queremos
trazer para você. Obrigada, mãe, por esse momento.